Eles acharam que tinham vencido. Você lembra dessa sensação no ar? Aquela euforia coletiva, aquela certeza absoluta de que o mundo tinha mudado de lado e que dessa vez eles tinham ganado para sempre? As ruas cheias, os gritos de vitória, a sensação de que uma era tinha começado e que nada mais seria como antes. Eles dançavam como se tivessem conquistado o mundo inteiro, como se Deus tivesse assinado um decreto a favor deles, como se o universo tivesse finalmente se curvado às suas vontades. Eles gritavam que tinham recuperado o país, que a grandeza tinha voltado, que agora, finalmente, as minorias iam aprender o seu lugar, que os programas sociais seriam cortados, que a diversidade seria eliminada, que a ordem natural das coisas, a ordem deles, seria restaurada. Eles celebraram como quem nunca perdeu nada na vida, como quem nunca conheceu a dor de ser o alvo, como quem nunca precisou aprender a sobreviver dentro de um sistema que foi construído para te destruir. E onde está o povo negro durante todo esse caos? Na casa da avó, no churrasco de domingo, abrindo negócios, viajando, vivendo. Uma irmã disse nas redes sociais algo que ficou na minha cabeça por dias. Ela disse: "Eu acho que a única razão pela qual eles estão acordando agora é porque o povo negro decidiu parar de gritar." Pensa nisso com calma. Quando todo mundo está sofrendo junto, a dor se dilui. Mas quando você acha que vai oprimir alguém e esse alguém simplesmente não reage, quando você espera ver desespero e vê paz, quando você espera ver pânico e vê descanso, aí o terror é diferente. Aí bate uma confusão que vai fundo. Eles esperavam nos ver implodir. E nós estamos prosperando. Mas eu preciso te perguntar uma coisa, e essa pergunta vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo agora. Você sabe o que isso realmente significa? Você entende o que você está assistindo? Porque isso não é só política. Não é só ironia. Não é só karma no sentido popular da palavra. O que você está vendo agora foi escrito há milhares de anos. Cada detalhe, cada reversão, cada queda, cada momento em que a armadilha se fechou sobre quem a construiu. A Bíblia descreveu esse momento com uma precisão que vai te deixar sem fôlego. E se você tem sentido uma paz estranha enquanto o mundo ao seu redor parece estar pegando fogo, se você tem conseguido dormir enquanto outros entram em colapso, se você tem se sentido inexplicavelmente posicionado fora do caos, isso não é coincidência. Isso não é sorte. Isso é posicionamento profético. Deus te colocou exatamente onde Ele queria que você estivesse, fora do campo de batalha, descansando enquanto Ele trabalha. E eu vou te provar isso com as Escrituras. Abre a Bíblia, olha para as notícias e prepara para ver a profecia se cumprindo em tempo real, diante dos seus olhos, nos mesmos noticiários que você assiste todo dia. Vamos começar com Provérbios 26, versículo 27. Quem cava uma cova cairá nela, e quem rolar uma pedra sobre ela ficará debaixo dela. Lê isso de novo devagar. Quem cava uma cova para outro cai nela. Quem rola uma pedra para esmagar outro é esmagado pela própria pedra. Isso não é poesia lírica. Isso é uma lei espiritual tão precisa quanto a gravidade, tão inevitável quanto o nascer do sol, tão certa quanto Deus é fiel. E agora deixa eu te mostrar como essa lei está operando agora mesmo, no mundo real, nas manchetes de hoje. Pensa nas políticas que foram desenhadas especificamente para nos prejudicar. Os cortes nos programas de diversidade, criados para retirar oportunidades do povo negro. Os cortes nos programas de alimentação, criados para aumentar a fome nas comunidades negras. As deportações em massa, criadas para criar um ambiente de medo e instabilidade que sempre recai mais pesado sobre nós.
As tarifas comerciais, criadas com uma retórica que historicamente usa minorias como bode expiatório econômico. Cada uma dessas políticas era uma cova sendo cavada. Cada uma delas era uma pedra sendo rolada na nossa direção. Mas olha o que aconteceu. Os cortes nos programas de diversidade atingiram em cheio os trabalhadores federais brancos, que ocupam 60% dessas posições. A pedra rolou de volta. Os cortes no programa de alimentação tiraram o sustento de 42 milhões de famílias, com 40% delas sendo brancas. A cova engoliu quem a cavou. As deportações em massa deixaram fazendas sem mão de obra, com colheitas apodrecendo no campo. Os agricultores, em sua maioria brancos, em sua maioria apoiadores entusiastas das políticas, ficaram sem trabalhadores e sem renda. A pedra voltou. As tarifas destruíram acordos comerciais que levaram décadas para ser construídos, causando perdas bilionárias em setores dominados pelos próprios que as aplaudiram. A cova se abriu sob os próprios pés de quem a escavou. Provérbios 26:27 não mente. E não é a única escritura descrevendo esse momento. Vai comigo para Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Presta atenção em cada palavra dessa frase. Não vos enganeis. Em outras palavras, não confunda o que está acontecendo. Não ache que isso é aleatório. Não ache que é só política. Não ache que é só economia. Deus não se deixa escarnecer. Você não pode oprimir o povo de Deus e achar que não haverá consequência. Você não pode plantar séculos de violência e esperar colher paz. Deus não funciona assim. A lei espiritual não tem exceções. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Planta milho, colhe milho. Planta trigo, colhe trigo. Planta opressão, colhe opressão. Simples assim. Implacável assim. Então me diz, o que foi plantado nessa terra por gerações? Escravidão, Jim Crow, linchamento, racismo sistêmico, exclusão econômica deliberada, o pipeline escola-prisão, o redlining que bloqueou gerações inteiras de construir patrimônio, a brutalidade policial normalizada, a discriminação em cada camada de cada sistema que você pode nomear. Mas eu preciso te levar agora para um dos momentos mais cinematográficos de toda a Bíblia. Um momento que vai solidificar tudo o que estamos discutindo de um jeito que você nunca vai esquecer. Vai para o livro de Ester, capítulo 7, versículo 10. E enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Você conhece essa história? Deixa eu te recontar com a atenção que ela merece. Amã era um oficial de altíssimo escalão no Império Persa. Ele tinha poder, influência, acesso direto ao rei. E ele odiava Mardoqueu. Odiava os judeus. Odiava o povo de Deus com uma intensidade que consumia cada pensamento seu. Então, Amã decidiu construir uma forca. Não uma forca qualquer. Uma forca de 22 metros de altura, 75 pés, para que todo o reino pudesse ver. Para que a execução de Mardoqueu fosse um espetáculo público, para que a destruição do povo de Deus fosse visível, inequívoca, intimidadora. Ele planejou tudo, construiu a estrutura, agendou a execução. Tinha a aprovação política, tinha o poder, tinha o momento. Mas Deus virou o tabuleiro. O rei descobriu a trama maligna de Amã. E num dos momentos de justiça mais poéticos de toda a Escritura, Amã foi enforcado na mesma forca que ele tinha construído para matar Mardoqueu. Ele construiu, ele morreu nela. A arma criada para destruir o povo de Deus se tornou o instrumento da própria destruição do seu Criador. Isso é reversão profética. Isso é justiça divina. Isso é Deus operando com uma ironia que nenhum roteirista humano conseguiria inventar. E agora olha como esse padrão está se repetindo hoje. Pensa no sistema de encarceramento em massa.
Foi construído como uma forca para o povo negro, projetado para destruir famílias, comunidades, para tirar homens negros de circulação, para criar um legado de criminalização que passasse de geração em geração. Essa era a estrutura. Esse era o plano. Mas a crise dos opioides chegou, e aquela mesma máquina de encarceramento começou a devorar comunidades brancas em cidades pequenas e zonas rurais. A taxa de encarceramento de brancos cresceu 120% entre 2013 e 2018, durante o auge da crise. A forca que foi construída para nós está enforcando os filhos deles. Pensa na exclusão econômica sistêmica, o redlining, os empréstimos predatórios, as oportunidades bloqueadas. Tudo isso foi construído para manter o povo negro economicamente impotente para sempre. Mas enquanto empreendedores negros começam a construir estruturas econômicas próprias, com crescimento de 57% no número de empresas negras entre 2017 e 2022, gerando mais de 200 bilhões de dólares em receita, as comunidades brancas de classe média estão enfrentando um colapso econômico que elas não sabem como processar. As fábricas fecharam. As cidades pequenas estão morrendo. As oportunidades foram para outros países ou para outros perfis de trabalhadores. A forca que construíram para nos manter para baixo está afundando eles. Pensa no discurso de ódio e divisão que foi instrumentalizado por décadas como ferramenta política. Eles criaram o supremacismo como uma alavanca de poder, mantendo uns embaixo para manter outros em cima. Mas essa mesma ferramenta agora está voltada contra eles. O movimento que deveria ser unido está se despedaçando por dentro. As fações estão se traindo. Os aliados de ontem são os inimigos de hoje. O ódio que foi cultivado para ser usado contra nós está consumindo quem o cultivou. Amã construiu a forca. Amã morreu na forca. E onde está Mardoqueu nessa história? Onde está o povo de Deus? Observando a distância, em paz, sendo honrado enquanto o inimigo desce pela própria armadilha. Agora vai comigo para o Salmo 37, versículos 12 a 15. O ímpio máquina contra o justo e range os seus dentes contra ele. O Senhor ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios desenham a espada e tendem o seu arco para derrubar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a sua espada entrará no seu próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. Eu preciso que você pause aqui por um segundo. O Senhor ri. Deus não está estressado, não está se perguntando o que fazer. Não está em reunião de emergência decidindo como responder ao que os ímpios planejaram. Deus está rindo. Por quê? Porque Ele já sabe como termina. Ele já viu o final do filme. Ele já conhece o destino de cada arma que foi forjada contra o seu povo. Os ímpios tramam. Eles planejam. Eles executam. Eles celebram como se tivessem vencido. Mas Deus ri. E a espada que eles desenharam contra o pobre e o necessitado, a espada das políticas de austeridade, dos cortes nos programas sociais, da exclusão sistemática, essa espada vai entrar no próprio coração deles. E o arco que eles tensionaram, o arco da opressão política, da manipulação institucional, do poder usado para destruir, esse arco vai se quebrar nas próprias mãos deles. Isso é o que estamos assistindo agora. A espada da guerra econômica contra os pobres está perfurando o coração das comunidades que a brandiam. O arco da opressão política está se quebrando enquanto o movimento implode por dentro. E o papel do povo de Deus nessa história? O Salmo 37 começa exatamente com isso. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não entre em pânico. Não reaja. Não se deixe consumir pela raiva do que estão fazendo. Por quê? Porque Deus está rindo. E se Deus está rindo, você pode descansar. Se Deus já garantiu que a espada deles vai perfurar o próprio coração deles, você não precisa lutar. Você precisa sair do caminho e deixar Deus trabalhar.
E é exatamente isso que tem acontecido com o povo negro. Não é indiferença, não é apatia, é posicionamento profético. Você tem sentido essa paz estranha, essa capacidade de assistir às notícias sem entrar em colapso. Essa habilidade de continuar vivendo, construindo, celebrando, enquanto o mundo ao redor parece estar desmoronando. Isso não é coincidência. Isso é Salmo 37, operando na sua vida. Deus te tirou do campo de batalha, te colocou em posição de descanso enquanto Ele cuida dos seus inimigos. E a paz que você sente é a confirmação de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Agora deixa eu te mostrar que esse padrão não é novo. Não é específico de 2026. Não é algo que Deus inventou agora. Esse é o blueprint eterno. O modo de operar de Deus desde sempre. Volta comigo ao Egito. Faraó escravizou os israelitas com trabalho brutal. Faraó ordenou o assassinato de todos os bebês hebreus do sexo masculino. O plano era simples: eliminar o povo de Deus através da opressão, da escravidão e do genocídio. Era a cova mais funda já cavada. Era a forca mais alta já construída. Mas o povo hebreu não foi destruído. O plano de Faraó não funcionou. Em vez disso, 10 pragas devastaram o Egito. Cada praga atingiu os egípcios e não os hebreus. Enquanto o Egito era destruído, os israelitas estavam protegidos em Gósen. A cova que Faraó cavou para os hebreus engoliu o Egito inteiro. E depois veio o golpe final. Faraó perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho, achando que podia encurralá-los e massacrá-los. Mas Deus abriu as águas. Os hebreus atravessaram em terra seca. E quando o exército de Faraó entrou atrás deles, Deus fechou as águas e afogou cada soldado egípcio. Faraó perdeu tudo. Os israelitas saíram com liberdade, com riqueza e com a destruição do opressor atrás deles. Esse é o blueprint original. O opressor tenta destruir o povo de Deus. Deus protege o seu povo e usa o próprio esquema do opressor para destruí-lo. Agora me diz, isso não soa como o que está acontecendo agora? As políticas desenhadas para nos oprimir estão destruindo quem as criou. Isso é o Mar Vermelho se fechando. Estamos atravessando em terra seca, enquanto o exército do faraó moderno afunda atrás de nós. E ele está fazendo de novo agora, diante dos seus olhos, nas manchetes que você lê todo dia. E se tudo isso que acabei de te mostrar já seria suficiente para mudar a forma como você enxerga os noticiários, o que eu vou te revelar agora vai levar isso a outro nível completamente. Porque não estamos falando de uma profecia se cumprindo. Estamos falando de múltiplas profecias convergindo ao mesmo tempo, no mesmo momento histórico, apontando para a mesma conclusão. A Bíblia tem um termo para esse tipo de momento. Os gregos chamavam de kairos. Não é cronos, o tempo comum, o tempo do relógio, o tempo que passa igual para todo mundo. Kairos é o tempo de Deus. O tempo certo, o momento designado. O instante em que o céu e a terra se encontram e a história vira de página. Estamos em um momento Kairos agora. E eu posso provar através de 4 profecias que estão se cumprindo simultaneamente, agora mesmo, enquanto você assiste. A primeira, Lucas 1, versículos 52 e 53. Maria está louvando a Deus e ela diz: derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Lê isso de novo. Deus derruba os poderosos dos seus tronos. Deus exalta os humildes. Deus enche os famintos de coisas boas. Deus manda os ricos embora de mãos vazias. Essa é a grande reversão. E ela está acontecendo agora. Quem são os poderosos que estão sendo derrubados? Quem celebrou como se tivesse conquistado o mundo, como se o poder fosse eterno, como se a vitória fosse permanente. Eles estão sendo derrubados dos seus tronos.
O movimento está implodindo. Os líderes estão se traindo. O poder está se desintegrando nas mãos que o seguravam. E quem são os humildes que estão sendo exaltados? O povo que foi mantido embaixo por 400 anos. O povo que foi excluído, oprimido, marginalizado. O povo que aprendeu a sobreviver sem o sistema, porque o sistema nunca foi construído para eles. Estamos sendo exaltados, não através de batalha política, não através de confronto direto, através de posicionamento divino. Deus nos colocou em descanso enquanto os poderosos caem. Isso é Lucas 1:52 se cumprindo em tempo real. E o versículo 53, encheu os famintos de bens e mandou os ricos embora vazios. O povo negro que sempre foi mantido faminto está construindo riqueza, está abrindo negócios, está gerando receita, está se posicionando economicamente de um jeito que estava bloqueado por séculos. E quem está indo embora de mãos vazias, quem celebrou como se fosse ficar com tudo, está perdendo tudo. Os benefícios cortados, as fazendas falindo, os empregos desaparecendo, os planos se desfazendo. Lucas 1:52 e 53. Não é promessa futura, é realidade presente. A segunda profecia, Apocalipse 18, a queda da Babilônia. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a Babilônia do Apocalipse representa o sistema mundial corrupto, construído sobre opressão, ganância e rebelião contra Deus. E se alguma nação se encaixa nessa descrição, construída sobre terra roubada, erguida sobre os ombros de escravizados, sustentada pela opressão do povo de Deus, essa nação existe e seu julgamento está escrito no capítulo 18 do último livro da Bíblia. Versículo 7. Quanto ela se glorificou e viveu em luxúria, tanto lhe dai de tormento e luto, porque diz no seu coração, estou sentada como rainha, não sou viúva e nunca verei luto. Essa arrogância, essa certeza de que o poder é eterno, essa convicção de que nada pode derrubar o que foi construído. Estou sentada como rainha, nunca verei luto. Mas Deus diz, o tormento que você deu aos outros vai voltar para você. E o versículo 11 diz, e os mercadores da terra chorarão e se lamentarão por ela, porque ninguém mais comprará as suas mercadorias. Quem são os mercadores da Babilônia chorando agora? Os que construíram impérios sobre sistemas de exploração e agora assistem esses sistemas desmoronando. Os agricultores que perderam mercados, os empresários que perderam contratos, os investidores que perderam fortunas. Eles estão lamentando exatamente como o Apocalipse descreveu. Mas antes do julgamento, Deus faz um chamado. Apocalipse 18:4. Saí dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e para que não recebais as suas pragas. Saí dela. Desconecta. Sai do sistema. Sai da Babilônia antes que o julgamento desça. E o povo negro está saindo. Está construindo estruturas econômicas próprias. Está desenvolvendo comunidades independentes. Está se desconectando emocionalmente e politicamente do sistema que nunca foi criado para nos incluir. Isso é posicionamento profético. Deus dizendo, sai antes que eu destrua. E o povo de Deus está saindo enquanto a Babilônia começa a afundar. A terceira profecia, 2 Crônicas 20, versículos 22 e 23. O rei Josafá e o povo de Judá estão cercados. 3 exércitos avançando, sem saída, sem chance de vitória num confronto direto. Mas Deus diz, não precisareis combater nessa batalha. Colocai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor. O que eles fizeram? Adoraram, louvaram a Deus, ficaram parados. E o que Deus fez? Versículo 22. No momento em que começaram a entoar cânticos e louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir
para os destruir e exterminar. E quando acabaram com os habitantes de Seir, cada um ajudou a destruir o seu companheiro. Deus fez os exércitos inimigos se voltarem uns contra os outros. Eles começaram a lutar entre si, a se destruir mutuamente, e Judá não precisou levantar uma espada. Você está vendo isso acontecer na política atual? As facções que eram aliadas agora estão se despedaçando. Os que marchavam juntos estão se acusando mutuamente. Os que comemoravam a vitória juntos estão em guerra uns com os outros. Deus pôs emboscadas, e os inimigos do seu povo estão se destruindo exatamente como o capítulo 20 de 2 Crônicas descreveu. E o papel do povo de Deus? Ficar parado, adorar, assistir. Não é passividade, é obediência estratégica. Você não precisa lutar essa batalha. Deus já está lutando por você. E enquanto você adorar, enquanto você ficar na posição de descanso e confiança, os exércitos que vieram contra você vão continuar se destruindo entre si. A quarta profecia, Jeremias 30, versículos 7 a 11. Ah, quão grande é aquele dia, de modo que nenhum outro lhe é semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. E versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Pois farei uma destruição completa em todas as nações entre as quais te espalhei. Porém, não farei de ti uma destruição completa. Antes, te castigarei com juízo, e de nenhuma maneira te deixarei sem castigo. Deus está dizendo: vou destruir as nações que te oprimiram. Vou fazer um fim completo delas, mas de ti não farei um fim completo. Tu serás salvo. E isso é o que estamos assistindo. Os sistemas que foram construídos para nos oprimir estão sendo destruídos. As nações que plantaram a opressão estão colhendo a destruição. E o povo que foi espalhado, dispersado, escravizado, marginalizado, esse povo está sendo salvo. Está sendo protegido. Está sendo posicionado para o que vem a seguir. Essas 4 profecias não estão se cumprindo uma de cada vez. Estão se cumprindo todas ao mesmo tempo. A grande reversão de Lucas 1. A queda da Babilônia do Apocalipse 18. O inimigo se destruindo de 2 Crônicas 20. A salvação do povo e a destruição do opressor de Jeremias 30. Tudo convergindo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo agora. É por isso que os eventos parecem tão acelerados. É por isso que o ritmo das mudanças parece sem precedentes. Não estamos em um único evento profético. Estamos na convergência de múltiplos cumprimentos proféticos acontecendo simultaneamente. Estamos no momento Kairos. E se isso tudo está se cumprindo agora, se estamos no meio de uma convergência profética de proporções históricas, então eu preciso te dizer o que a Bíblia indica que vem a seguir. Preciso te dar 5 predições baseadas nas Escrituras para que você possa observar, registrar e testemunhar à medida que o tempo de Deus avança e cada palavra se cumpre diante dos seus olhos. Escreve. Guarda. Porque quando essas coisas acontecerem, você vai saber que não estava assistindo política, estava assistindo profecia. Predição número 4. Proteção sobrenatural sobre a comunidade negra. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará até ti. Enquanto o colapso econômico atingir comunidades ao redor, você vai ver histórias que não têm explicação natural. Famílias negras que deveriam ter sido devastadas, mas encontraram saída. Negócios negros que deveriam ter falido, mas encontraram novos mercados. Oportunidades que apareceram do nada em momentos de crise. Portas que se abriram quando todas as lógicas diziam que deveriam estar fechadas. Isso não vai ser coincidência. Não vai ser habilidade superior. Não vai ser resultado apenas de estratégia inteligente. Vai ser Salmo 91 operando. Vai ser o escudo de Deus sobre o seu povo,
enquanto o julgamento cai ao redor. E quando isso acontecer na sua vida, quando você olhar ao redor e ver pessoas sofrendo enquanto você está bem, quando você receber provisão que não faz sentido no natural, quando a porta abrir sem que ninguém devesse ter aberto, não sinta culpa, não minimize, não atribua ao acaso, recebe como bênção de Deus, dá graças e usa essa bênção para fortalecer sua comunidade, para ajudar os que ainda estão aprendendo a se posicionar, para ser canal da generosidade de Deus em meio ao caos. Você foi protegido para proteger outros, foi abençoado para abençoar, foi preservado para preservar. Predição número 5, o grande despertar e o êxodo. Apocalipse 18:4. Saí dela, povo meu, este é o chamado, e ele já começou. Mas nos próximos 2 a 5 anos vai se tornar um movimento inegável. Você vai ver um número crescente de pessoas negras se desconectando completamente do sistema político americano. Não por desistência, por despertar. Por reconhecimento de que aquele sistema nunca foi construído para nos incluir de verdade e que nossa energia, nosso voto, nossa atenção tem valor demais para ser investido em estruturas que nos usam sem nos servir. Você vai ver uma aceleração do empreendedorismo negro, bancos negros crescendo, escolas negras se multiplicando, comunidades negras desenvolvendo infraestrutura própria, saúde, educação, segurança, economia, fora das estruturas que sempre nos excluíram. Vai ver um despertar espiritual, mais pessoas estudando a fundo as escrituras e descobrindo identidades que foram apagadas. Mais pessoas questionando narrativas que foram impostas. Mais pessoas conectando os pontos entre história bíblica e história africana e descobrindo que esses pontos levam ao mesmo lugar. E vai ver um êxodo mental e emocional. Uma geração inteira de pessoas negras parando de buscar validação no sistema dominante, parando de lutar para ser aceita em estruturas que nunca foram construídas para nos aceitar, parando de desperdiçar energia em batalhas que não são nossas e começando a construir para nós, com nossa cultura, com nossa espiritualidade, com nossa sabedoria, com nossa resiliência. Isso é o êxodo da Babilônia. E quando terminar, o povo negro vai ser uma nação dentro da nação, separado, independente e próspero, enquanto a Babilônia ao redor continua seu processo de colapso. Essas 5 predições não são especulação. São consequências inevitáveis de leis espirituais que já estão em operação. São o próximo capítulo de um padrão que se repete desde o Egito de Faraó. Escreve, guarda, testa o que Deus prometeu. E agora, antes de eu te dar o fechamento que esse momento merece, preciso te falar sobre preparação. Porque entender a profecia é uma coisa, estar posicionado para receber o que Deus está fazendo é outra completamente diferente. Preparação comunitária. Conecta com outras pessoas despertas. Você precisa de comunidade. Pessoas que enxergam o que você enxerga, que entendem o que você entende, que estão construindo com os mesmos valores e a mesma consciência. Essas conexões não são apenas emocionalmente sustentadoras, são estrategicamente necessárias. A nação dentro da nação que está sendo construída não vai ser construída por indivíduos isolados. Vai ser construída por comunidades interconectadas que se apoiam, que compartilham recursos, que protegem umas às outras, que investem umas nas outras. Apoia os negócios da sua comunidade. Compartilha conhecimento, constrói redes de apoio mútuo e prepare-se para ser guia para os que ainda estão acordando. Você está à frente da curva. Você entende o que está acontecendo num nível que muitos ainda não chegaram. E essa compreensão tem responsabilidade junto com ela. Sua responsabilidade é ser luz para os que ainda estão no escuro. Ser professor para os que ainda estão aprendendo a ler os sinais.
ser testemunha fiel do que Deus está fazendo. Você é Mardoqueu sendo honrado enquanto Amã desce pela própria forca. Você é Josafá louvando enquanto os exércitos inimigos se destroem entre si. Você é o povo de Deus no meio do Kairos, do momento designado, quando tudo que foi prometido finalmente se cumpre. Vamos orar. Pai eterno, Yahweh Altíssimo, nos aproximamos de Ti agora como testemunhas vivas do Teu movimento profético no mundo. Reconhecemos Tua mão nas manchetes. Reconhecemos Tua voz nas reversões. Reconhecemos Tua justiça operando nos acontecimentos que o mundo chama de política, mas que nós reconhecemos como profecia. Obrigado por nos posicionar no descanso enquanto Tu lutas nossas batalhas. Obrigado por seres Jeová Nissi, o Senhor, nossa bandeira que vai à nossa frente. Obrigado por seres El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que nos cobre debaixo das Tuas asas. Afia a nossa visão espiritual para que possamos continuar enxergando o que Tua mão está fazendo por trás do que os olhos naturais veem. Não nos deixes perder nenhum sinal. Não nos deixes adormecer nesse momento de convergência. Mantém-nos alertas, mantém-nos discernentes, mantém-nos posicionados. Cobre-nos enquanto milhares caem ao nosso redor. Que nenhuma praga se aproxime da nossa morada. Protege-nos do colapso econômico que toca as comunidades ao redor. Protege-nos da violência. Protege-nos do caos. Sê nosso escudo. Sê nossa torre forte. Sê o nosso esconderijo nos dias de tempestade. Que cada cova cavada os engula. Que cada pedra rolada na nossa direção retorne sobre eles. Que cada forca construída para nós os sustente. Que cada espada apontada para o Teu povo perfure o coração de quem a brandiu. Não oramos isso com ódio. Oramos isso com confiança na Tua justiça. Tua palavra prometeu. E Tua palavra não volta vazia. Nos dá força para permanecer fiéis até o fim. Para ficar posicionados através de cada fase do que está vindo, para confiar quando não entendemos, para descansar quando tudo nos chama para lutar, para testemunhar o que Tu fazes e declarar a Tua glória às gerações que vêm depois de nós. Declaramos que somos Teu povo. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que os que vierem contra nós numa direção fugirão em 7. Declaramos que somos a cabeça e não a cauda, que estamos acima e não abaixo. Declaramos que Tua palavra é verdadeira, que Tua justiça é certa, que Teu timing é perfeito, que Teu plano não pode ser interrompido por nenhuma agenda humana. No nome poderoso de Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, declaramos e oramos todas estas coisas. Amém. Família, anda nessa verdade. Você não está assistindo a política. Está assistindo profecia. Você não está no meio do caos. Está posicionado dentro do movimento de Deus. Você não precisa lutar essa batalha. Precisa ser fiel à posição onde Deus te colocou. Eles cavaram a cova. Eles estão caindo. Eles rolaram a pedra, ela voltou. Eles construíram a forca, eles estão dependurados. Eles desenharam a espada, ela está perfurando o próprio coração deles. 4 escrituras, 4 livros diferentes, uma única mensagem que atravessa milênios para chegar até você hoje. O opressor sempre destrói a si mesmo com as próprias armas, e o povo de Deus sempre atravessa para o outro lado. Você está atravessando agora, em terra seca, com o mar vermelho se fechando atrás de você. Não olha para trás. Continua construindo. Continua descansando. Continua confiando. Continua testemunhando. Deus tem isso. Sempre teve. E você, exatamente você que assistiu até aqui, que sentiu essa verdade atingir algo profundo dentro de você, que reconheceu na própria vida a paz inexplicável que só vem de estar posicionado dentro da vontade de Deus. Você está exatamente
onde precisa estar. Este é o seu momento, esta é a sua estação, esta é a sua história sendo escrita. Vive bem, constrói muito, descansa profundo e observa o Senhor trabalhar. Shalom.